Capítulo 9, Parte 1. O coração receptivo de Marta. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Não é preciso experiência anterior. Nós vamos treiná-lo, dizia o anúncio. Parecia mais um anúncio de emprego para o turno da noite no McDonald's, exceto pelo fato de ter sido publicado nas páginas de um dos mais importantes jornais de negócios da América. Após décadas de capitalismo selvagem, parece que as maiores companhias da América estão começando a procurar por um novo tipo de trabalhador. Embora diplomas continuem sendo importantes, muitas empresas estão procurando mais qualidades pessoais em seu grupo de funcionários. Como você interage com os outros? Perguntam. Você trabalha em equipe ou trabalha de modo independente? No fundo, querem saber se você é receptivo ao ensino. As companhias estão ignorando currículos brilhantes, deixando de lado os headhunters e indo direto ao campus das universidades para recrutar sua força de trabalho. Por quê? Gastamos mais tempo e dinheiro destreinando as pessoas do que treinando alguém sem experiência, disse um executivo em um programa de entrevista. Não precisamos de sabichões, precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender. Um coração disposto a aprender. Se Jesus colocasse um anúncio nos classificados da Folha de Jerusalém para iniciar o seu ministério 2 anos antes, penso que seria o mesmo do começo desse capítulo. Não é necessário experiência anterior. Nós vamos treiná-lo. Jesus não estava tão interessado em encontrar pessoas capazes, mas disponíveis. Ele estava procurando corações dispostos a aprender. Talvez seja por essa razão que disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. As crianças aprendem com facilidade, principalmente por não terem ideias pré-concebidas que as impedem de ouvir algo novo e aprender. Quem sabe seja por esse motivo, porque Jesus chamou um grupo do populacho para acompanhar, em vez de uma turma de religiosos desagradáveis. A mente dos educados escribas e fariseus de Israel estava carregada de ideias falsas e rituais criados por homens. Levaria anos para reprogramar o pensamento deles segundo o modo divino. Então, Jesus chamou homens sem currículo, sem educação formal, sem experiência anterior com trabalhos evangélicos. Ao resto do mundo, eles pareciam insignificantes, gente de classe inferior, incultos e algumas vezes desajeitados. Mas Jesus viu neles exatamente o que precisava: seguidores com potencial para a transformação. Infelizmente, embora aprovemos a transformação, a maioria de nós não gosta do processo que nos leva até lá. Ser transformado significa que devemos mudar, e a mudança com muita frequência dói. Entretanto, como Paul W. Powell escreve, Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. Sua meta não é a de nos mimar fisicamente, mas a de nos aperfeiçoar espiritualmente. Você é uma pessoa receptiva ao ensino? Observe as seguintes declarações, que lhe darão uma ideia sobre seu grau de receptividade ao ensino. Responda com S para sempre, O para ocasionalmente e R para raramente. 1. Sinto-me à vontade para pedir conselhos. 2. Admito facilmente quando estou errada. 3. Gosto de ler para obter informações e não como um escape. 4. Consigo receber as críticas sem me ofender. 5. Gosto de ouvir as ideias e opiniões das outras pessoas sem sentir a necessidade de expressar as minhas. 6. Quando leio algo na Bíblia, penso automaticamente em uma forma de aplicar o que li. 7. Gosto da igreja e das aulas sobre a Bíblia e normalmente faço anotações.
8. Sou capaz de discordar de alguém e não ter a sensação de estar debatendo o assunto. 9. Estou disposta a ver todos os lados da questão antes de formar a minha opinião. 10. Prefiro ser justa a estar sempre certa. Atribua 3 pontos para cada resposta assinalada com S, 2 pontos para cada resposta O e nenhum ponto para cada R. Se você alcançou entre 24 e 30 pontos, tem realmente um coração disposto a aprender. Se você atingiu entre 15 e 23 pontos, empenhe-se. Você definitivamente precisa treinar. Se alcançou entre 0 e 14 pontos, você precisa orar por seu grau de receptividade e para entender que um coração disposto a aprender é um dos maiores tesouros da vida. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 13. Creio que por esse motivo, Jesus achou melhor confrontar a postura de Marta, depois de seu pequeno furor relativo à ajuda na cozinha, registrado em Lucas 10. Havia mais em jogo no incidente do que se podia ver. No acesso de raiva de Marta, Cristo pôde observar o engano fluindo pela psique da mulher até chegar ao íntimo de sua identidade. Marta pensava ter valor porque era produtiva. Para Jesus, Marta precisava entender que ela tinha valor, pois pertencia a Ele. Tenho certeza de que os sentimentos de Marta devem ter mudado ante a repreensão de Jesus. Afinal, ninguém gosta de ver os próprios erros expostos. Eu não ficaria surpresa se em algum momento Marta fosse tentada a fazer a mala de seu ego ferido e sair da sala pisando firme. Ela sabia quando não estava sendo estimada. Que cozinhem o próprio jantar. Aí veriam como ela trabalhava arduamente. Mas em lugar disso, Marta continuou ali e esperou Jesus terminar de falar. E se quisermos ser seus discípulos, devemos estar dispostos a fazer o mesmo, ainda que as palavras dele risquem a nossa vontade. Entre em meu coração. Minha mente estava tumultuada enquanto eu levava as crianças para a escola naquela manhã de inverno, há muitos anos. Nuvens ameaçadoras enchiam o céu e eu me esforçava para abrir caminho nas ruas cheias de neve. A neve parcialmente derretida do dia anterior havia endurecido e os sulcos feitos pelos carros estavam congelados, jogando meu carro de um lado para o outro. Tive que me esforçar para manter o volante sob controle. Mas a luta de verdade estava dentro de mim. Que retrato da minha vida, pensei, observando com atenção, através do para-brisa, a paisagem cinzenta, escura, sombria, fria, glacial. Uma grande divergência havia surgido entre mim e uma querida amiga vários meses antes, e nada do que tentei foi capaz de restabelecer a amizade. Errei e pedi desculpas. Por que ela não me perdoava? Os sulcos mentais na circunstância congelada agitavam minhas emoções de um lado para o outro, tirando-me a alegria e a paz, deixando-me vazia, rude e oca. A doce voz de Jéssica ecoava do banco de trás enquanto ela cantava junto com o rádio uma conhecida canção cristã. A voz dela competia com o agradável som da pergunta que fazia parte da letra. Jesus já entrou em seu coração? As palavras soaram estranhamente familiares para mim. Elas ecoavam as palavras que usei no dia anterior para julgar minha amiga. Bem, espero que você descubra como as pessoas realmente são quando você as maltrata, disse ao meu marido em um acesso de raiva. Mas agora eu sentia o Espírito Santo invertendo minhas próprias palavras como um holofote na escuridão da minha alma. E você, Joana? Senti o Senhor me instigando com ternura. O que esse mau humor do seu coração lhe trouxe? O que ele me mostrou não era bonito. Havia coisas em minha vida que não foram resolvidas, questões essenciais
que eu me recusava a considerar, mas era a hora de enfrentá-las e eu sabia disso. Para mim, o simples fato de estar pronta ilustra uma das coisas mais lindas que aprendi sobre o meu Senhor. Jesus sai de seu itinerário para preparar meu coração, visando a que eu ouça e aprenda. Ele espera o momento em que estou mais inclinada a obedecer, e embora eu ainda possa recusá-lo a qualquer momento, sua repreensão é suave. Ela me corteja ao mesmo tempo em que me desarma, tornando-me desejosa, disponível e pronta para mudar. Se você não experimentou esse doce aspecto da disciplina de nosso Salvador, posso sugerir que você passe um pouco mais de tempo na sala de estar? Pois quando você está ocupada na cozinha, a repreensão parece ríspida e exigente, apenas mais um dever a ser atendido. Foi onde Marta a encontrou, na sala de estar. Ela recebeu a repreensão de seu Salvador e somos testemunhas de sua mudança. Em vez de se exaltar diante de Deus, ela se humilhou e encontrou a verdade das palavras do rei Salomão. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. Especialmente quando esse alguém é Jesus. Aprender ou não aprender? Mãe! Os olhos de John Michael estavam sombrios e sérios. Uma criança brilhante, naturalmente. Meu filho de 12 anos tinha uma mente que funcionava a todo vapor, explorando e ocasionalmente confundindo as palavras. Sim, Michael, perguntei. Tenho uma dúvida. As pessoas que são pobres de verdade, começou ele lentamente, elas parecem que estão na puberdade, certo? Bem, como você pode imaginar, gentilmente corrigiu o engano. E tivemos uma conversa significativa sobre a situação das pessoas que morrem de fome ao redor do mundo. Certo, aquilo era o que deveria ter sido feito. Em vez disso, explodi em gargalhadas. Puberdade? Gritei, tentando manter a voz baixa. Você quis dizer pobreza? Sim, isso, ele me olhou. O que eu disse? Expliquei ao meu filho a diferença entre as duas palavras e nós dois demos uma boa risada. De fato, descobrimos um código para sua iminente adolescência. Acho que estou com uma espinha, disse ele alguns dias depois, quando examinava um pequeno inchaço no queixo diante do espelho do banheiro. Fique calmo, Michael. Era seu primeiro defeito genuíno. Dei um tapinha em suas costas e o parabenizei. Você está finalmente entrando na pobreza. Momentos propícios para o ensino. Aquelas ocasiões na vida quando a verdade aparece de súbito, dando-nos a chance de crescer. Aprender ou não aprender, eis a questão. Pois quando somos corrigidos, repreendidos ou castigados, temos uma escolha. Podemos recebê-la ou recusá-la. John Michael poderia ter se ofendido pelo meu descaso com seus sentimentos durante seu engano vocabular. Ele poderia ter saído e batido a porta. No entanto, escolheu receber o meu esclarecimento com bom humor e, ao fazê-lo, abriu a porta para a conversa entre mãe e filho sobre um assunto não muito fácil de abordar. Quanto a mim, aprendi uma lição muito necessária. Não devo me levar tão a sério. Michael ensinou-me a rir e a aprender com meus erros, em vez de tentar me esconder deles. A verdade é que todas nós ficamos confusas às vezes. A maioria das pessoas é rápida em dizer que não são perfeitas, contando que participem de conversas específicas. Mas quando alguém aponta uma falha em nossas vidas, não ficamos tão calmas. E diferentemente do temperamento bom de meu filho, não riremos da crítica também. Pelo contrário, ficamos todas constrangidas e ressentidas. Ou ficamos com armas em punho, não medimos palavras no esforço de liquidar as teorias ao nosso respeito. Isso não é verdade, dizemos enquanto ouvimos as explicações.
Quando isso não funciona, partimos para a ofensiva, relacionando os erros dos outros. Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no seu olho. Dizemos como aquele homem descrito por Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 42, sem atentar para a trave que está em nosso olho. Mas Marta não agiu assim quando Jesus a corrigiu naquele dia na sala de estar. Ou pelo menos é isso que penso. Quando ele comentou: "Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada", não foi registrada nenhuma refutação feita por Marta, nenhuma resposta alvoroçada. De fato, o incidente termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia não nos conta como Marta reagiu naquele dia, mas estou convencida de que Marta recebeu a repreensão de Jesus com humildade e aprendeu com ela. Creio que seu coração estava disposto a aprender, pois nada mais poderia explicar sua transformação misteriosa na Marta de João capítulo 11 e 12. Nesses 2 capítulos, vemos uma mulher completamente diferente daquela encontrada em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Bem, ela ainda era insistente, um pouco impaciente e prática demais para seu próprio bem. No entanto, como temos visto, também havia uma terna vulnerabilidade que não existia antes, uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus que somente surge quando recebemos e colocamos em prática a correção de Deus. Já mencionamos a transformação de Marta no capítulo Lições de Lázaro, mas eu gostaria de enfocar as mudanças que vemos em João 11, pois elas pintam um retrato de uma mulher transformada através de um coração disposto a aprender. Em primeiro lugar, Marta deixou uma casa cheia de convidados e apressou-se para ver Jesus. Antes, era uma mulher que costumava ser obsessiva quanto à hospitalidade. O que a teria feito deixar a casa cheia de visitantes? O mais estranho é o fato de que Marta muito provavelmente era a primogênita. Ela estava acostumada a ser a mais forte. Ela já havia sido o pilar da família antes e, em meio a tanta dor, certamente sentiria a necessidade de sê-lo novamente. Entretanto, quando Jesus chega a Betânia, em vez de aguentar firme, Marta deixou de lado suas obrigações e correu em direção ao Senhor. "Senhor", disse Marta a Jesus em João capítulo 11, versículo 21, "se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Suas palavras verteram junto com a dor e confusão. Mais tarde, essas mesmas palavras foram usadas por Maria para manifestar sua dor. Entretanto, apenas Marta disse uma coisa a mais. Sem nenhuma interrupção ou pausa, ela acrescentou: "Mas também, agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá." Verso 22. Fé. Era esse o diferencial. Em vez de chorar como uma criança, exigindo que Deus fizesse as coisas do jeito dela, Marta declarou sua fé. Manifestou sua convicção de que Jesus poderia fazer tudo o que fosse necessário. Não havia mais argumentações do tipo: "Dize-lhe, pois, que me ajude." Naquela ocasião, ela não estava mandando Jesus fazer algo. Pelo contrário, humildemente deu a Jesus a autoridade e o ensejo para decidir o que fosse melhor. E foi a esse coração, aberto e receptivo, que Jesus revelou-se em toda a sua glória. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." "Crês tu isto?" perguntou Jesus a Marta em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Ela respondeu: "Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo." Verso 27. Os estudiosos dizem que essa declaração é uma das afirmações de fé mais incríveis da Escritura, pois resume essencialmente quem Jesus era e é.
Essa manifestação criteriosa não veio da contemplativa e sensível Maria, mas da organizada e atarefada, mas receptiva Marta. Agora, livre da sombra da dúvida e do egoísmo, Marta era uma mulher cujos olhos estavam abertos. Ela sabia quem era Jesus, não apenas um bom homem ou um professor fascinante, mas o verdadeiro Filho de Deus. Ela o proclamou como Cristo, seu Messias. Mas além da compreensão teológica de Marta, encontro no versículo 28 a mudança mais doce de todas. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Espere um minuto. O que aconteceu com a rivalidade das irmãs que vemos em Lucas 10? Não havia mais ressentimento, não havia mais nenhuma forma de competição. Marta não apenas sentia a dor da perda de seu irmão, mas também solidarizava-se com a dor de sua irmã. E naquela hora, em lugar de afastar Maria dos pés de Jesus, Marta os indicava. Estava claro que essa não era a mesma mulher que vimos antes naquela casa em Betânia. Não existia mais a ansiosa e exigente rainha de tudo. Em seu lugar, ficou uma mulher com um coração transformado. É o tipo de coração transformado que todas nós desejamos, mas passamos a maior parte da vida nos perguntando como alcançá-lo. Creio que ganhamos um novo coração do Senhor da mesma maneira que Marta, sendo receptivas ao ensino. E ser receptiva ao ensino envolve 3 coisas: estar disposta a ouvir, agir conforme o que ouvimos, corresponder à disciplina.